Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Conect Agro, um programa que fará a conexão entre o campo e a cidade. A principal atividade econômica do oeste da Bahia, o agronegócio, ganhou lugar de destaque na televisão barreirense, um programa exclusivo para mostrar rostos e números que fazem essa engrenagem funcionar, gerando emprego e renda e trazendo desenvolvimento para a região. O Conect Agro é a primeira produção da AIBA para a televisão e vai mostrar como funciona todo o processo produtivo, desde o plantio, a colheita, o processamento, a logística e o transporte, até chegar nas gôndolas dos supermercados, nas prateleiras das farmácias ou nas vitrines das lojas, pois é o agro que alimenta a nós e é o nosso sonho de consumo. Eu sou Catiane Magalhães e está no ar o Conect Agro. Neste primeiro programa, você confere o balanço da safra 19/20, que mesmo em um ano atípico alcançou excelentes resultados, e ainda o aumento da participação feminina no universo do agronegócio. Veja também os desafios para o escoamento da produção agrícola deste ano e a contribuição de produtores rurais e entidades de classe no enfrentamento à Covid-19 aqui na região oeste do estado. Você confere ainda nesta edição um bate-papo sobre a MP do Agro com o advogado Olegário Macedo. Com matérias exclusivas, reportagens especiais e entrevistas com especialistas, o programa chega para diversificar o conteúdo da TV Câmara e dos canais digitais da AIBA, além de preencher uma lacuna em algo tão segmentado e ao mesmo tempo tão intrínseco à região, a agricultura. Confira mais sobre esse lançamento com a repórter Carla Letícia. A parceria está firmada. Em abril, a AIBA e a TV Câmara formalizaram a colaboração da emissora de televisão do Legislativo de Barreiras para a transmissão do Conect Agro, programa realizado pela associação. Na ocasião, os presidentes da Câmara de Vereadores e da AIBA, Eurico Queiroz e Celestino Zanella, celebraram a parceria que colocará o agronegócio da nossa região em pauta mais uma vez, mas desta vez na televisão. O objetivo de todo esse trabalho é nós divulgarmos as coisas boas que nós temos feito pela região. E passando pela Câmara de Vereadores, que tem obrigação de divulgar coisas boas que fazem em prol do município. Não é só a Câmara de Barreiras, mas a televisão, neste momento, está aqui na Câmara de Barreiras. Então é uma oportunidade que nós temos de somarmos esforços, de fazermos um trabalho bacana em termos de divulgação, programas feitos direcionados, utilizando o maior número de conhecimento dos produtores, de especialistas, de pesquisadores, de doutores, para que nós possamos gerar conhecimento e resultado econômico para a região. Desde que nós assumimos a presidência da Câmara, essa nova mesa diretora, através do presidente que vos fala, temos procurado fazer parceria com diversas instituições, associações, inclusive a última que fizemos foi com o SEBRAE. E isso tem, inclusive, aumentado a nossa grade, tem aumentado mais as informações, as pessoas que trabalham no anonimato têm aparecido. E hoje também é um momento ímpar, hoje aqui com o presidente da AIBA, o seu Zanella, fazendo mais essa nova parceria, que eu não tenho nenhuma dúvida que será de grande importância para o município de Barreiras, principalmente para o agronegócio. Eu não tenho nenhuma dúvida. Com essa parceria com a AIBA, quem tem que ganhar é o povo de Barreiras. São os agricultores, são aqueles que produzem, que levam o alimento para a mesa do povo. O Conect Agro é a primeira produção exclusiva da AIBA para a TV. Idealizado e produzido pela marca Estúdio Criativo, agência de publicidade contratada pela associação, o programa tem o principal intuito de disseminar as ações do agro na região e na Bahia e promete ser um dos principais produtos informativos do segmento na região. Como o nome sugere, o Conect Agro vai conectar o campo e a cidade e trazer um pouco do que acontece nas diversas fases de produção de alimentos e insumos que são essenciais para a vida cotidiana. O programa trará entrevistas com especialistas de diversos segmentos, reportagens especiais e matérias exclusivas que aproximarão o público desta grande potência que é o agronegócio. De acordo com o diretor da TV Câmara de Barreiras, o programa vai agregar conhecimento e informação aos espectadores da emissora, que é transmitida pelo canal 4.3, em sinal digital.
Olha, essa parceria ela surge num momento bastante oportuno. Ao tempo em que nós pensamos de maneira macro, nós precisamos pensar de maneira da nossa região. Nós tínhamos uma lacuna, na verdade, quando nós pensamos na informação da estrutura do campo, e essa parceria vem a dar essa contribuição. Então, através desse programa, melhor dizendo, que será implementado na grade de programação de maneira mensal, quinzenal e até mesmo semanal, nós temos a oportunidade de demonstrar aquilo que nós somos enquanto região oeste. A identidade que nós construímos enquanto região, isso será canalizada para a programação, ao tempo em que nós teremos a oportunidade também de trazer o pequeno produtor até o de maior produção em nossa região. A programação passa a ser mensal, com um programa de 30 minutos, dividido em 3 blocos de 10 minutos. A cada 15 dias, um programete de 4 a 5 minutos, a cada 15 dias. E, de maneira semanal, peças que venham a contribuir com informações relevantes e de destaques da nossa região. Mesmo com o cenário desafiador enfrentado pelos agricultores nesta safra, os produtores rurais do oeste da Bahia têm mostrado que a crise não afetou o trabalho, que, aliás, neste momento precisa continuar a todo vapor para garantir a segurança alimentar da população, uma das grandes preocupações trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Confira a matéria. Finalizada a colheita de soja no oeste da Bahia, os produtores rurais comemoram os resultados de uma boa safra. Ano após ano, a região tem melhorado seu desempenho, se consolidando nacionalmente como celeiro produtivo de grãos e fibra. Além da soja, o oeste baiano é grande produtor de algodão, milho, feijão e frutas. Os números da safra de soja 19/20 do oeste da Bahia estão se consolidando. Nós estamos falando hoje de 5,8 milhões de toneladas de soja colhido, isso já 100% finalizado. Estamos aí com a segunda maior marca já atingida aqui na região, atrás apenas de 2017 com 6,2 milhões de toneladas. Esse é um número que nos agrada muito devido ao potencial do agronegócio que temos aqui na região. Em meio a todo esse momento pandêmico que estamos passando a nível de mundo, o agro conseguiu se manter, né? Foi um desafio para nós, tivemos que nos reinventar também nesse momento. Porém, no oeste da Bahia, temos um cenário positivo de finalização de safra, com números muito positivos, ou seja, temos os melhores números do momento. Os números revelam não só a vocação agrícola e o alto potencial produtivo da região, como também a importância da atividade para o abastecimento humano e a manutenção da economia, já que o agro foi um dos poucos segmentos que não foi afetado pela crise. Mesmo no atual cenário mundial, o agronegócio continua mantendo as suas atividades, gerando cada vez mais postos de trabalho. O bom resultado da safra 19/20 também se reflete da porteira para fora das fazendas. A produção agrícola movimentou ainda outros setores, como o transporte e o comércio, gerando riqueza para a região. A expectativa é que no próximo ciclo o agro mantenha a tendência superavitária. Essa safra foi excelente. A gente não imaginava que no decorrer desse ano, com tudo que aconteceu no plantio, a gente conseguisse reverter essa situação. A chuva que veio na hora certa possibilitou que a soja atingisse uma ótima produtividade. A gente está aí com 100% colhido e a gente imagina superar 60 sacas por hectare de média. Neste momento, nós estamos em torno de 77% a 85% de comercializada. A gente espera aí que até meados aí desse ano, 100% dela já seja toda comercializada. A próxima safra, a gente imagina que a gente tem que atingir pelo menos a melhor média, né? A gente espera que a casa dos 66 sacos por hectare seja ultrapassada, atingindo mais um recorde. O potencial a gente tem, se o clima favorecer, a gente vai conseguir atingir com certeza. A seguir, veja como está o andamento do transporte de cargas nas estradas da região em função da pandemia. E mais, a participação ativa das mulheres nas diversas fases de produção agrícola. O Conect Agro volta já.
segmento predominantemente masculino. Hoje, o agronegócio conta com a força e a contribuição das mulheres, cada vez mais presente dentro e fora de campo, nas empresas do segmento. Dia a dia na fazenda, produção e comércio de insumos agrícolas, trabalho ativo no campo. Essas são atividades essencialmente masculinas, certo? Nem tanto. Hoje em dia, aqui na Bahia e em todo o mundo, as mulheres estão cada vez mais integradas aos setores que envolvem o agronegócio, contribuindo nas mais diversas fases de produção e na obtenção de melhores resultados nos negócios, mas também no desenvolvimento de sua região. Elas são empresárias, produtoras rurais, administradoras e coordenadoras e mantêm uma participação ativa em suas áreas de atuação. É o caso da gaúcha Ida Barcelos, que está há mais de 30 anos no oeste da Bahia e comanda uma das empresas de máquinas e serviços agrícolas mais conhecidas da região, com 25 funcionários e 19 anos de existência. Acho que a mulher ela tem que participar, eu acho que é bacana participar, até pela realização pessoal, né? Porque é tão gratificante, olho para trás o que eu fiz e o que eu tenho, como eu cheguei e como eu estou. Então é muito realizador tudo que a gente fez e o próprio benefício que tu fez para o homem do campo de ter oferecido boas máquinas, do sucesso dele também graças ao vendedor, né? O que vai lá, fala da tecnologia, do equipamento para as melhorias no campo, né? A chefia de seu próprio negócio é o que também motiva Suzana Vittini, produtora e administradora de sua fazenda. É uma gestão compartilhada sempre, assim, ela é uma gestão feita em família, né? O meu esposo faz uma parte do trabalho e eu faço outra. Agora também o meu filho já está trabalhando com a gente. Fácil não é, né? Não é fácil, mas a gente procura sempre ir se melhorando, se adaptando, aprendendo e buscando os caminhos para se trabalhar em ambientes familiares, né? Porque trabalho familiar também tem os seus desafios a serem superados, não é só a lavoura, o trabalho, mas também a vivência diária, a distribuição de tarefas, de competências, né, de responsabilidades de cada um. A Suzana, além de participar aqui da administração da fazenda, também é fundadora e presidente do Núcleo Mulheres do Agro do Oeste da Bahia, uma associação que reúne mulheres em torno de um objetivo principal: transformar a realidade de muitas pessoas através do agronegócio. Esse núcleo surgiu de uma viagem de produtoras rurais que fizeram um congresso, o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Um grupo de produtoras, nós fomos juntas para esse congresso e nós voltamos de lá motivadas, né, a nos juntarmos, a nos reunirmos para falar um pouco do nosso trabalho, da atividade, para trocar experiências. Nosso trabalho sempre é em busca da valorização, não só da mulher, mas de todo o setor agrícola, de toda a agricultura, de toda a nossa cadeia. O nosso maior projeto hoje, o que nós estamos trabalhando hoje, nesse momento, é o Algodão que Aquece, que é esse projeto onde nós levamos um pouco de agasalho para as crianças de zona rural. As crianças que precisam de um agasalho quentinho agora nesse período que inicia o inverno. Nós sabemos que faz muito frio, né, na nossa região e nós queremos colocar um pouquinho desse algodão para dentro das escolas para que aqueça a vida dessas crianças. Através do Núcleo Mulheres do Agro, que existe há quase 4 anos, um grupo de 16 mulheres envolvidas direta e indiretamente no mundo do agro se dedica não só a disseminar informação sobre o segmento, mas também a ajudar as pessoas através de projetos sociais importantes em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e outras cidades da região. Cada vez mais a mulher vem demonstrando o seu potencial, seja em qual área for. Hoje eu participo de uma equipe de mulheres do agro nacional. Fui também participante da Academia das Mulheres do Agro e conhecendo cada vez mais mulheres de grande porte, que realmente de grande representatividade. E o que eu percebo em todas elas é que tem garra, tem força, tem foco, pode sim fazer toda a diferença, seja no mundo agro, seja no mundo empresarial, aonde ela estiver, se ela tiver
toda essa força e vontade, ela vai fazer um mundo diferente. A pandemia da Covid-19 alterou o funcionamento de instituições e setores inteiros do comércio. Isso por conta das medidas preventivas para evitar a transmissão do vírus. O escoamento da safra, que depende ativamente do uso das rodovias da região, também sofreu algumas alterações. Assista a matéria. Em tempo de colheita, o movimento das estradas da nossa região aumenta consideravelmente. É o transporte da carga da produção agrícola acontecendo a todo vapor, para abastecer mercados e garantir a segurança alimentar da população do Brasil e também de outros países. Com a chegada da pandemia e as medidas de contenção que se tornaram necessárias, até mesmo a logística e o transporte sofreram alterações. As prefeituras das cidades do Oeste Baiano, desde o início da pandemia, em março, publicaram decretos que restringiram a circulação de pessoas entre os municípios. Nas estradas, o impacto foi sentido tanto pelas transportadoras quanto pelos caminhoneiros, que são aqueles que estão diariamente nas rodovias. Para a proteção deles e dos outros, eles tiveram que se adaptar a medidas preventivas, como as barreiras sanitárias nas estradas. Todas as entradas de barreiras mantêm uma barreira sanitária para detectar casos suspeitos e monitorar a entrada de pessoas à cidade. Estamos verificando a temperatura. Em caso de sinais, procurar a VIEP para notificar e acompanhar. E sintomas mais graves, procurar o Eurico Dutra, que é o hospital de referência. Orientamos o uso de máscaras e para prevenir a contaminação. Além de ter que passar pelas barreiras, os caminhoneiros também sentiram o impacto do coronavírus no seu trabalho quando o assunto é a alimentação. Muitos deles estão contando com o apoio de doações nas estradas para comer, já que muitos restaurantes e lojas de conveniência foram fechados ou tiveram seu acesso restrito. Estava tendo muita dificuldade no negócio de alimentação, essas coisas, mas está tendo muito apoio. O nosso trabalho, de todos os caminhoneiros, acho que é muito importante. Segundo as transportadoras, o escoamento da produção agrícola foi pouco alterado, já que a colheita está ocorrendo normalmente, mesmo com algum atraso. Hoje, assim, o único setor que eu vejo que a pandemia não afetou foi o nosso setor do agro, né? Que continua fluindo as colheitas, os carregamentos para o porto. Ultimamente deu uma reduzida nas nossas cotas lá no porto, mas não foi por conta do Covid, mas por questão climática mesmo no porto. A gente tem hoje dentro de todos os nossos escritórios álcool em gel, nossos colaboradores estão usando máscara, nós também estamos fornecendo máscara nos carregamentos que são exigidos o uso das máscaras, mas os próprios caminhoneiros já têm se apresentado nos escritórios com máscara, maioria fazendo uso do álcool em gel, tomando as devidas precauções. Começamos a atender agora só pela janela, estamos tendo um distanciamento social de acordo agora, usando máscara, atendendo à distância agora. Apesar das mudanças na rotina, o trabalho não pode parar. Seu José Carlos considera o papel que desempenha como fundamental para o país neste momento. Como que a gente está puxando o grão, né? E o grão está salvando a pátria, porque se não fosse o grão também estava todo mundo morrendo, né? Era de fome, não era de doença não. Se parar aqui, minha comadre, aí falta tudo. Uma crise de alcance global como esta que estamos enfrentando exige a mobilização de vários setores da sociedade. Em Barreiras, empresários, produtores rurais e sociedade civil se uniram e conseguiram arrecadar mais de R$200 mil, que foram transformados em insumos hospitalares imprescindíveis para o funcionamento das unidades de saúde da região. A repórter Carla Letícia acompanhou a entrega das doações. Assim como acontece em todo o Brasil, a pandemia do novo coronavírus trouxe preocupação a autoridades e entidades de todos os segmentos em todas as cidades do oeste da Bahia. Isso porque uma possível contaminação em massa do vírus significaria o afogamento da estrutura de saúde, que não possui recursos para atender uma grande demanda. Pensando nisso, membros da sociedade civil e das entidades de classe do agronegócio se uniram para a arrecadação de fundos a serem revertidos para a compra de materiais hospitalares que atenderão a população. Em abril, representantes da AIBA, da Acrioeste e do Sindicato dos Produtores Rurais realizaram a doação de monitores cardíacos e respiradores, adquiridos com os recursos doados, para as 3 instituições que são foco do atendimento em Barreiras e região: o Hospital do Oeste, o Hospital Eurico Dutra e a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Eu acho que o agropecuarista, assim como qualquer empreendedor, empresário,
ele sendo parte importante da sociedade, tanto no contexto social como econômico, ele tem que estar engajado e de mãos dadas com o poder público num momento difícil, no momento que a sociedade passa por um dos seus grandes desafios, seja ele do ponto de vista da saúde pública, como do ponto de vista de toda uma questão de sobrevivência para a nossa sociedade, para todas as pessoas que estão envolvidas com esse assunto. Aqui no Hospital do Oeste, os 5 monitores cardíacos recebidos vão auxiliar na montagem de leitos que atenderão pacientes não só da Covid, mas de outras doenças. Porém, esta não é a primeira vez que a unidade recebe o apoio do agronegócio. O ingresso solidário, ação realizada na Bahia Farm Show, já doa há alguns anos recursos que são utilizados na melhoria da estrutura aqui da instituição. Porque esses equipamentos eles vão compor para nos ajudar a montagem de leitos de UTI, sendo que o Hospital do Oeste atualmente ele já conta com leitos de UTI para pacientes graves. Somos referência para toda a região Oeste, que engloba mais de 1 milhão de habitantes, e são muito bem-vindos sim esses equipamentos. Já o Hospital Eurico Dutra é o centro de enfrentamento à Covid em Barreiras e recebeu 10 equipamentos para auxiliar no caso de um possível aumento no número de infectados, que ainda é pequeno na região. Os equipamentos doados irão atender pacientes de outras patologias e seus benefícios atenderão durante muito tempo toda a população. Nosso sentimento hoje é de gratidão. Gratidão por todo o trabalho que a sociedade civil como um todo tem prestado, principalmente a IBA, a BAPA, os produtores rurais, têm se sensibilizado quanto ao momento que estamos vivendo, ao momento de enfrentamento ao novo coronavírus. E estamos aqui hoje recebendo essas doações, o que vai nos auxiliar a dar uma assistência adequada e cada vez melhor para os pacientes que surgirem com suspeita ou que sejam comprovadamente através dos exames laboratoriais, que também temos tido um apoio da IBA, um apoio dos produtores rurais na questão dos exames laboratoriais sendo realizado para poder detectar os possíveis casos de coronavírus. Então tudo isso está sendo realizado, essa parceria está sendo muito benéfica para o nosso, não somente para o nosso município, mas para toda a região. E no último bloco tem entrevista com um especialista. Você vai conferir um bate-papo sobre a MP do Agro com o advogado Olegário Macedo. Estamos de volta e quem está conosco aqui hoje no estúdio é o assessor jurídico da IBA, Dr. Olegário Macedo, ele que é advogado e vai falar conosco sobre a MP do Agro, que foi convertida na Lei 13.986 de 2020. Obrigada, doutor Olegário, por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você esclarecesse para o nosso público que está em casa sobre a MP do Agro, que foi sancionada no último dia 7 de abril. Bom, eu agradeço o convite e penso que esclarecer esse tema da MP do Agro é bastante oportuno, porque é uma grande conquista, considero uma grande conquista para o setor. A MP do Agro veio com o objetivo de modernizar as relações de financiamento rural e isso implica numa modificação na legislação com o objetivo de atrair principalmente o investimento de capital estrangeiro para que os produtores rurais tenham acesso a créditos mais baratos e mais acessíveis, inclusive. Então, você fala justamente nessas modificações. Então, explique para a gente como era antes da MP e como passou a ser desde o dia 7 de abril. Eu considero como uma das principais inovações dessa Lei 13.986 de 2020 a possibilidade de dar em garantia as propriedades para instituições financeiras estrangeiras. Existe uma série de limitações sobre a aquisição de terra por estrangeiros e essa medida veio com o objetivo de flexibilizar essa aquisição, não necessariamente com o objetivo de adquirir, mas com o objetivo de dar em garantia para que o produtor tenha acesso a um crédito mais fácil e mais competitivo em relação às demais instituições financeiras do país. Mas isso já não existia de dar ou a terra ou parte da produção como garantia no caso de um empréstimo? Bom, de certa forma, sim. A diferença do que a gente vai ter a partir dessa nova lei é que o produtor vai ter a possibilidade de fracionar a sua propriedade e dar uma parcela desse patrimônio em garantia, e não a propriedade de forma integral,
sendo que havia a possibilidade de o valor da propriedade ser muito superior ao valor que foi tomado como financiamento. Hoje a gente chama isso de patrimônio de afetação e há a possibilidade do produtor determinar uma fração da sua área para que ela seja dada em garantia. Com relação à produção, a gente tem como inovação a CPR, que é uma cédula do produto rural, que também sofreu modificações com essa nova legislação, dentre as quais a possibilidade de negociação dessa CPR, não somente dos produtos, mas também dos seus subprodutos e, assim, ampliando a possibilidade de garantia do produtor. Eu entendo como subproduto equipamentos, móveis, maquinários. Isso também pode ser disponibilizado como garantia, é isso? Não, na verdade, isso não abrange o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação se limitaria a seções dentro da própria propriedade, como silos ou outras construções fixas dentro dessa propriedade. Não há, por exemplo, a possibilidade de alienação, nesse caso específico, de móveis, semoventes ou até da própria produção. Então, além da questão da alienação do patrimônio ou parte do patrimônio do produtor rural, existe também um fundo garantidor solidário, né? Esclarece para a gente como é que funciona esse fundo. Uma das principais inovações dessa lei é justamente o Fundo Garantidor Solidário. Ele tem o objetivo de possibilitar aos produtores que façam uma espécie de fundo de aval e se reúnam para fazer um levantamento de valores que possam ser usados como garantia para a tomada de custeio, de financiamento de modo geral, sem a necessidade de buscar garantias em bancos ou em seguradoras. Então, é uma possibilidade a mais para que o produtor tenha um acesso mais facilitado ao crédito. Essa medida, ela beneficia só o grande produtor rural ou, independentemente da escala de produção, qualquer produtor, agricultor familiar é também beneficiado com essa MP do Agro? Bom, qualquer produtor que se enquadrar nas condições estabelecidas pela lei, tanto no que tange ao fundo garantidor, quanto à possibilidade de alienação de parte do patrimônio ou da produção, utilização da CPR como um todo, ele vai ser beneficiado por essa nova legislação. Então, ela não se limita somente aos grandes produtores. Em relação aos custos para registro dessa garantia, como é que funciona? Bom, outra inovação dessa lei foi um incentivo que foi dado ao crédito rural, que é a limitação de um teto para o valor dos emolumentos. Os emolumentos são as custas cartoriais. Então, ela teve o objetivo de simplificar um pouco a utilização de registros, de alguns registros, e isso acaba impactando também no valor desses custos, de modo geral. Nosso tempo está acabando e eu preciso que você faça as considerações finais sobre essa MP do Agro, agora já convertida em lei, para que nosso público entenda, né, quais foram as vantagens para o setor produtivo. Eu acredito que, dentre os principais benefícios da lei, estão a modernização da própria legislação relativa ao crédito rural, a possibilidade de o produtor utilizar o fracionamento de sua área para buscar o custeio, então ele não precisa utilizar a área integral como garantia, a possibilidade de dar como garantia a sua terra ao investidor estrangeiro, o que era vedado anteriormente por conta da questão de aquisição de terra por estrangeiro, e, sobretudo, também a questão da diminuição dos valores e das custas e dos emolumentos cartorários. Acho que, de modo geral, essas são as principais vantagens, os principais benefícios que a lei trouxe para o setor. Muito obrigada, doutor Olegário, pela sua participação aqui no Conect Agro. Suas pontuações certamente foram bastante esclarecedoras. Esta foi a primeira edição do Conect Agro. Ficamos por aqui. Você pode rever este programa através dos nossos canais digitais. Fique ligado e acompanhe outras notícias aqui na programação da TV Câmara. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até breve.